Crânio do Meraxes, Balerion em Harrenhal, Targaryen na muralha, passado do Cregan Stark, importância do Dente Dourado, túneis do Maegor, mãe da Alicent, comparativo de sangue e queijo. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Então, vamos nessa! E viu seus dragões, o maior poder do mundo, se recusarem a transpassá-la. Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiramente eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho no vídeo de review. Sério, eu tô muito feliz, eu faço esses vídeos aqui com todo o carinho, amor e dedicação do mundo, de fã pra fã. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão gostando. E meus amigos, só estamos começando, tem muita coisa pra acontecer. E já vamos começar falando sobre o título desse episódio, Um Filho por um Filho. Essa frase foi muito citada ao longo do episódio e é uma referência ao livro Fogo e Sangue que House of the Dragon está adaptando, onde logo após saber da morte do Luke, o Daemon, que nesse momento lá no livro já conquistou e já está em Harrenhal, manda um corvo para Rhaenyra e diz: olho por olho, filho por filho, Lucerys será vingado. Além disso, especificamente a frase Um Filho por um Filho é o título desse capítulo em Fogo e Sangue. Esse episódio foi dirigido por Alan Taylor, que também dirigiu o quarto episódio da segunda temporada, que vai ser a grande batalha do Pouso das Gralhas. E ele também dirigiu os dois últimos episódios da primeira temporada de Game of Thrones. Além disso, esse episódio está com nota 8.8 no IMDb, que é a quarta maior nota para um episódio de House of the Dragon, junto ali com o quinto episódio. Mas qual é a sua nota de 0 a 10? Deixa aqui nos comentários. Eu farei um vídeo exclusivamente explicando toda a abertura, comentando todos os detalhes para essa terça-feira aqui no canal, então fique ligado. Mas já adiantando, ela basicamente conta a história Targaryen ao longo dos anos, onde podemos ver, por exemplo, a queda de Valyria ali com as erupções, os 3 dragões dos conquistadores, Torrhen Stark, Rhaenyra Arryn com a sua mãe e Edmund Tully se ajoelhando, tem o Maegor morto, Jaehaerys Alysanne com Vermito e Asa Prata, Rhaenyra no trono de pedra do dragão, igual ao da Daenerys lá em Game of Thrones, Vhagar matando Arrax. O episódio começa com um corvo trazendo notícia da morte do Luke, passando por Winterfell até chegar na muralha, e enquanto temos a fala do Cregan Stark, toca a música tema dos Starks que ouvimos em Game of Thrones. Inclusive, a gente vê como um dos Starks é escolhido para servir lá em Castelo Black na Patrulha da Noite, que é basicamente a base da sorte, sabe? A série não diz quem é, mas eu acredito que esse aí seja o irmão mais novo do Cregan Stark. Não sabemos o nome dele, mas sabemos que ele morreu no ano 119. No prólogo, ele menciona Torrhen Stark, que ficou conhecido na história como o rei que se ajoelhou. Inicialmente, Torrhen Stark reuniu 30 mil nortenhos e estava marchando ali nas terras fluviais. Até que, ao ouvir as histórias de Harrenhal, do Campo de Fogo, e que Aegon tinha 3 dragões adultos e 45 mil homens, ele se rendeu, se ajoelhou e reconheceu Aegon como seu soberano, e assim Torrhen Stark manteve todas as suas posses e todos os seus títulos. E quando ele começa ali subindo na muralha e fala Winter's Coming, cara, arrepiou tudo. É uma referência simples, mas muito maneira. Falando no Cregan Stark, aqui vimos pouco dele, mas vale a pena comentar que ele já tem muita história para contar. Atualmente, ele tem 21 anos e já é o Senhor de Winterfell. Após a morte do seu pai, o Rickon Stark, o seu tio, Bennett, assumiu como rei regente até o Cregan Stark atingir a maioridade. Mas, quando isso aconteceu, o Bennett se recusou a sair do poder. Então, Cregan Stark teve que tirá-lo à força do poder, aprisionando ele e os seus filhos lá em Winterfell. Atualmente, ele tá solteiro. Ele foi casado com Arrah Norrey, que morreu dando à luz ao seu primeiro filho, Rickon Stark, que foi chamado assim em homenagem ao seu avô. Quando Cregan sai do elevador, podemos ver que ele carrega lá atrás uma enorme espada consigo. Essa é a Ice, aquela espada de aço valeriano que o Ned Stark carregava em Game of Thrones. Quando ele chega ali no topo da muralha, ele comenta que o seu pai trouxe Jaehaerys Alysanne para verem a muralha e que seus dragões se recusaram a atravessá-la. O que de fato é verdade em partes. O livro nos conta só sobre a versão de Alysanne, onde durante sua turnê no norte, ela tentou levar Asa Prata para atravessar a muralha. Tentou 3 vezes, porém nas 3 ela voava para o sul, não queria atravessar,
sendo que antes Asa Prata nunca tinha recusado um comando de Alysanne. O curioso é que toda essa história aconteceu durante o reinado de Alaric Stark, não do Rickon Stark, o pai do Cregan. Só Alysanne foi com Asa Prata para a muralha, porque quando o Jaehaerys chegou com o Vermito, ele ficou apenas a Winterfell. Não temos relatos de que os dois voltaram para o norte, dessa vez durante o comando de Rickon Stark. Eu não vou dizer que é um furo de roteiro. Talvez seja algo a mais que a série trouxe e que o livro não nos contou. Enfim. E falando na Asa Prata, ela vai aparecer na segunda temporada de House of the Dragon. Não sei em qual episódio, mas ela vai aparecer, e quando ela aparecer, vai ter um vídeo aqui no canal contando a sua história completa. Mas antes, saiu um mega vídeo especial sobre o Drogon, que vai sair nas próximas 2 semanas, então, meu amigo, fica ligado pra você não poder perder. O acordo de Cregan Stark com Jaehaerys Velaryon foi chamado de O Pacto de Gelo e Fogo, onde, em troca do Cregan apoiar a Rhaenyra na guerra, e ele de fato apoia, o Jace mandaria a sua primeira filha com a Baela Targaryen para o Winterfell, para que ela fosse criada por lá desde os 7 anos de idade até ter idade para se casar com o filho de Cregan, o Rickon Stark. E quando o Cregan Stark fala que a muralha os protege da morte, eu acho que todo mundo pegou essa referência, né? Infelizmente, a série cortou todo o envolvimento da Sarah Snow aqui na história. Pra quem não leu o livro, chega a ser dito, através de uma fofoca infundada do cogumelo, que no norte, supostamente, o Jace teria se apaixonado por uma jovem chamada Sarah Snow, uma possível bastarda e irmã do Cregan Stark. Eles teriam se casado perante uma árvore coração e depois feito um CPF. Isso não é um fato, é mais uma fofoca infundada e, felizmente, a série nem perdeu tempo, né, adaptando tudo isso, sabe? Que bom, porque, tipo, além de não agregar em nada, o Jace é fiel à palavra da sua mãe. Ele estava lá apenas como mensageiro. E também ele é fiel à sua esposa, já que ele está noivo da Baela desde que era criança. Pra fechar esse mega bloco sobre o norte, o Cregan Stark foi interpretado pelo ator Tom Taylor. E é legal que ele e o Harry Collette, que faz o Jace, se tornaram grandes amigos até fora das telas. O Cregan Stark não vai mais aparecer na temporada, tá confirmado. Porém, ele voltará para a terceira e para a quarta, já que o Cregan Stark será muito importante em várias batalhas, especialmente no final da Dança dos Dragões. Indo para o sul, vimos a Rhaenys e a Meleys chegando em Pedra do Dragão. Dá pra ver ali no cantinho a ponte onde se passam as cenas do segundo e do 10º episódio da primeira temporada, e as duas pousam no Monte do Dragão. E dá pra ver pelo tamanho da Meleys e também pelo tamanho dos seres humanos que essa caverna é gigante. O Monte do Dragão é a parte da ilha onde ficam os dragões, onde está Caraxes, Syrax, agora onde está a Meleys, onde está Vermithor, Asa Prata, Robovelha, Canibal. A ilha é muito maior do que isso, só deixando claro. Só não é maior do que a importância do seu like, do seu joinha aqui nesse vídeo, se você está curtindo aqui esse conteúdo, esse mega vídeo de detalhes, dá essa força porque me ajuda demais. De coração, muito obrigado. A Rhaenys fala que estava patrulhando e reforçando o bloqueio na Guela, o que, como saberíamos mais à frente, de fato está funcionando. Para vocês entenderem melhor, está aí o mapa. Aqui é a Guela, e com o bloqueio, a capital fica enfraquecida e incapacitada de receber exportações de Essos e de outros lugares de Westeros. Ou seja, essa é uma jogada para enfraquecer a capital e tentar forçar uma rendição. A gente vê o Corlys Velaryon vendo os seus homens limpar o seu navio. Ele está na Vila de Casco, logo abaixo do castelo de Derivamarca, que é uma junção de 3 vilarejos pesqueiros que cresceram à medida que a riqueza da Casa Velaryon ia aumentando. É chamado de Vila de Casco, pois as fileiras de casco de navio podem ser vistas debaixo do castelo. Nessa cena, o Corlys está conversando com Alyn de Casco e é ter referenciado o seu irmão, o Adan de Casco, que são chamados assim, de Casco, porque nasceram justamente na Vila de Casco. O nome da mãe deles é Marilda, e eu vou deixar para comentar quem são eles e sobre o seu passado na hora certa. É melhor. Indo para a capital, nós vimos que a cidade está cercada de escorpiões, que são dardos de ferro gigantes capazes de matar dragões, como vimos, né, com Meraxes em Dorne e também como vimos com Rhaegon na 8ª temporada de Game of Thrones. E só um comentário meio do nada, eu só fui perceber agora, nesse episódio, que a armadura do soldado Targaryen tem a logo da casa Targaryen ali nos seus ombros. É algo simples, meio que bobo, mas eu achei maneiro. Os escorpiões não foram acionados porque era Veiga chegando logo pra eles não era uma ameaça.
É falado nesse episódio que a Vhagar está protegendo a cidade, e de fato ela está. Atualmente a Vhagar é muito grande para caber no fosso dos dragões, então ela meio que fica ao ar livre. Ou seja, caso apareça alguma ameaça, tipo, direto, assim, como surpresa, é muito mais fácil o Aemond descer e ir até Vhagar e começar a voar do que o Aegon descer, ir pro fosso, libertar o Sunfyre e depois começar a voar. Quando vemos a Helaena pela primeira vez, acho que finalmente acertei o nome dela, Helaena Targaryen, ela já volta lançando mais uma profecia, a massa sensitiva de Westeros está imparável. Ela fala, sou a única olhando para o menino agora, e depois fala que tem medo de ratos. Essa é a terceira vez que ela faz uma profecia. No sexto episódio, ela disse que o Aemond vai ter um dragão, mas teria que fechar um olho. No sétimo, ela previu basicamente, a dança dos dragões. E a série fez uma mudança quando comparada ao livro. Aqui, ela tem apenas 2 filhos com Aegon, Jaehaerys e Jaehaera, os gêmeos. Enquanto no livro, ela tem mais um, o Maelor, que atualmente tem 2 anos. Ou tinha, lá no livro. Eu estava vendo o Inside of the Episode e Ryan Condal, que é o grande produtor de House of the Dragon e também o roteirista, confirmou que sim, o Aegon é o pai dos gêmeos Jaehaerys e Jaehaera. Ele, inclusive, levou Jaehaerys para o conselho para mostrar que ele é um pai presente, para já prepará-lo para ser rei, para tentar ser um bom pai, diferente do que o Viserys foi com ele. Ou seja, essa minha teoria estava errado. Acontece, faz parte, mas na época que eu fiz aquele vídeo, fazia sentido. Falando nessa cena, quando o Aegon leva o Jaehaerys para o conselho, ele fica basicamente enchendo o saco do Tyrion Lannister e ainda fica brincando com aquela bolinha ali em cima da mesa. A tema de curiosidade, essas bolas de pedra foram criadas especialmente para House of the Dragon e servem meio que pra bater um ponto. Tipo, se alguém faltar às reuniões, vai dar pra saber porque, vai ter uma cadeira vazia. Mas eles colocaram essas bolinhas pra ser tipo, bater cartão quando chegar no trabalho, sabe? Falando no Tyrion, ele fala que o seu irmão, o Jason Lannister, o atual senhor de Rochedo Casterly, está marchando com suas forças para o Dente Dourado. O Dente Dourado é a sede da Casa Leffred, que é uma grande fortaleza que basicamente controla a estrada da divisa entre as terras ocidentais e as terras fluviais. Fica ali exatamente no meio. Para você atacar as terras ocidentais ao leste, como por exemplo o Tridente, é bom você ter controle sobre o Dente Dourado, para assim garantir uma passagem segura. O Otto menciona que seu sobrinho, o Ordmund Hightower, está unindo forças e se preparando para meter o pé de Vila Velha. Essa é uma referência indireta ao Daeron, o quarto filho da Alicent com Viserys, que atualmente está em Vila Velha, sendo um escudeiro do Ordmund Hightower. Eles mencionam as terras fluviais, que o plano é marchar até lá para ou tomar as terras ou se unir a elas. Atualmente, quem é o Senhor Supremo do Tridente, que comanda as terras fluviais, é o Grover Tully, que atualmente está bem velho e acamado. Eles também mencionam que com a morte do Lord Beesbury, o Tyland assumiu como mestre da moeda, então eles agora precisam de um novo mestre de navios, citando que pode ofertar o cargo para o Dalton Greyjoy. Dalton Greyjoy atualmente tem 16 anos e já é o Senhor das Ilhas de Ferro, e vimos o poderio das Ilhas de Ferro, especialmente nas últimas temporadas de Game of Thrones. Ele ficou conhecido por ser um homem ousado, sanguinário, chamado de Lula Vermelha, ter uma espada de aço valeriano e até dito que ele riu quando soube do começo da guerra. Deixando claro, eu não tô dando spoilers do futuro, eu tô apenas comentando quem é quem com base no livro, no que o livro nos conta até o atual presente da história, beleza? Não é spoiler, só deixando claro. Aproveitando, os atuais membros do Conselho do Aegon são Otto Hightower como mão do rei, e Alicent meio que como segunda mão e conselheira, Orwyle como grande mestre, Tyrion Lannister como mestre da moeda, Larys Strong como mestre dos segredos, dos sussurros, e Jasper Wide como mestre das leis. Ainda nessa cena, a gente vê o Aemond chegando no conselho como se fosse mais um dia normal, como se nada tivesse acontecido. A série não menciona diretamente, mas menciona indiretamente qual foi a reação do pessoal ao saber que Aemond matou Luke. O Otto aceitou, entendeu que foi uma consequência, um capricho da juventude, segundo ele. A Alicent ficou pé da vida, culpa o Aemond por ter começado a guerra e até mandou o pedido de desculpas para Rhaenyra.
enquanto o Aegon ficou feliz pelo que seu irmão fez. Na conversa do Larys Strong com a Alicent, ele comenta que se livrou de todas as criadas que estavam infiltradas ali, referenciando ao 9º episódio da primeira temporada, onde ele matou todas as criadas da Mysaria que estavam infiltradas na Fortaleza Vermelha. Essa cena da Alicent tomando banho é mais uma cena simbólica, mostra que ela mesma precisa se lavar dos pecados que ela está cometendo, dos erros que ela está cometendo, tipo, por exemplo, ela com Sir Criston Cole. Só que aí, no final do episódio, ela comete o erro de novo, então meio que, né, é complicado a defender. Crédito dessa interpretação para o House of the Dragon Brasil. Esse episódio se passa cerca de uma semana após o final do 10º, e das 3 hipóteses que o livro trabalha, a série trouxe a mais óbvia. A asa do Arrax foi encontrada junto com peixes nas praias da Tempestade, encontrada junto com algumas roupas ali do Luke. Mas 2 comentários sobre isso. A Syrax coitada segue pequena, pelo visto não tem muito o que fazer. A Rhaenyra descendo dela foi legal, gostei. E a cena da Rhaenyra chorando e da Syrax rugindo, cara, é de arrepiar e mostra como as duas estão conectadas. Aparentemente, vimos a primeira vez do Aegon II se sentando no Trono de Ferro. E na primeira vez, ele já dá algumas audiências para ouvir o seu povo. Ele inicialmente ia ceder, mas depois do Otto falar, ele muda de ideia e fala que não vai devolver as ovelhas, pois precisa alimentar os seus dragões. E ser especificamente ovelhas me lembrou muito a 4ª temporada de Game of Thrones, onde o Drogo, sem mais nem menos, saiu comendo as ovelhas de Meereen. Quem também aparece ali para fazer uma petição é Hild, também conhecido como Hild o Martelo, que tem esse nome porque justamente ele é um ferreiro e tem um martelo. Ele é interpretado pelo ator Kieran Brill, e por hora é isso mesmo. Ele vai ter mais relevância ao longo dos próximos episódios, segundo o preview. Então, de pouco em pouco, a gente vai falando sobre quem é ele. E dá pra ver lá atrás que tem uma estátua do Viserys, aparentemente uma estátua que ainda está sendo construída. Isso não tem no livro, eu achei da hora, mas vamos ver para que ela vai servir. Quando a Alicent está ali conversando no off com Otto, ela menciona que o Otto já foi mão de 3 reis. Ele foi a última mão no reinado do Jaehaerys Targaryen, ficando com ele nos últimos anos de seu reinado, foi a mão do rei na maior parte do reinado do Viserys, e agora é mão do seu neto, o Aegon II. Indo para a Pedra do Dragão, vimos a Rhaenyra chegando. O Daemon sacou que era ela apenas pelo barulho da Syrax, o que, pô, é um detalhe bem legal. E quando a Rhaenyra está andando até a sala de reunião, ela passa por esse crânio, que é o crânio do Meraxes, o dragão da Rhaenys Targaryen, a esposa e irmã do Conquistador. Rhaenys e Meraxes morreram em Dorne após serem atingidos por um escorpião, e o crânio foi devolvido por Naemor Martell como uma forma de fazer uma paz e acabar com a Primeira Guerra Dornesa, o que de fato funcionou. O crânio aparentemente estava em Porto Real, mas por algum motivo ele foi parar em Pedra do Dragão. Olha, eu não tô reclamando, eu achei legal, né? Ele aparecer aqui na série e vai ser ainda melhor se a gente ver ele um pouco mais de perto. Falando em Pedra do Dragão, a produção não construiu o trono que vimos a Daenerys sentada nas últimas temporadas de Game of Thrones. Ou seja, infelizmente, não veremos a Rhaenyra sentada nele. Só que pode ser viagem minha, mas a cadeira da Rhaenyra não é uma referência ao trono de Pedra do Dragão? Logo depois, o Jace volta para a ilha e conversa com a sua mãe. Ele comenta com a voz chorando por uma cena bem emocionante que conseguiu o apoio de Jane Arryn, da sua prima, em troca de um dragão. A Jane que vai aparecer em algum momento dos próximos episódios e inclusive já temos a primeira foto dela. No livro, a Jane até aceita que de boa apoiar a sua prima, lembrando que Rhaenyra é Arryn por conta da sua mãe, Aemma Arryn, mas em troca ela quer ter um dragão, porque o Vale pode se defender tranquilamente de soldados, mas caso venha um dragão e ataque o Vale, ela vai ficar imponente. Paralelamente ao funeral do Luke, vimos a Alicent rezando ali no septo de Baelor. Eu acho que é no septo de Baelor, e a primeira vela que ela acende é para uma mulher chamada Alarie Florent, que aparentemente é a sua mãe, que faleceu alguns anos antes dos eventos da primeira temporada. A mãe da Alicent nunca foi mencionada nos livros, mas pelo visto, agora sabemos o seu nome. A Rhaenyra apareceu e disse que queria o Aemond Targaryen.
Então, na hora, o Damon botou o seu capuz do crime e começou os seus atos. Ele foi para Porto Real com a ajuda de Missária e logo de cara contratou Sangue, que diz que não gosta dos Hightower. Aqui na série, ele ainda estava com o manto dourado, mas é dito no livro que ele perdeu o manto após matar uma profissional do sexo à base da porrada enquanto estava bêbado, enquanto Queijo é um exterminador de ratos. Aliás, como um rato, ele apareceu ali antes na reunião do conselho e também estava ali atrás enquanto Aegon dava as suas audiências. Nem no livro nem na série sabemos os seus verdadeiros nomes, mas na história eles ficaram conhecidos como Sangue e Queijo, então eu vou chamá-los assim aqui nesse vídeo. Algumas falas vêm direto do livro como uma referência mesmo, sabe? Como Queijo conhecer a Fortaleza Vermelha melhor do que o tamanho do seu próprio pau, esposa não é o filho, tem que ser um menino, e ele sobe até os quartos passando pelas passagens secretas construídas pelo Maegor. A tema de curiosidade, as passagens são chamadas de passagens de Maegor porque não estavam no plano da Fortaleza Vermelha que Aegon o Conquistador havia pensado. Quando Maegor assumiu como rei, quando ele deu o golpe e assumiu como rei, melhor dizendo, ele mandou construir as passagens. Depois que a obra foi concluída, ele deu uma mega festa para todo mundo que trabalhou, bebida de graça, comida de graça, uma mó festão. Mas, após 3 dias de pura festa, ele mandou matar todo mundo que trabalhou na obra, para que ninguém soubesse das passagens e de como elas eram. Quando está tramando com Aemond, o Sir Criston Cole menciona as casas Rosby e Stokeworth, que são 2 casas relevantes, mas não tanto assim que ficam próximas a Porto Real. Stokeworth fica ao norte e Rosby ao nordeste, e o Aemond demonstrou que, nossa, ele é inteligente. Ao invés dele ir lá tomar o castelo, o plano dele é unir o exército deles com o seu, e assim crescer ainda mais. Bom, enquanto Sangue e Queijo estão subindo para os quartos, eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Uma, sacanagem o Queijo ter chutado o cachorro, se não precisava, pra que fazer isso? E 2, pra que ele levou um cachorro? Tipo, o cachorro tá com ele ali e tal nas cenas, faz sentido e tal, meio que o companheiro ali, um amiguinho dele. Mas pra que ele foi levar um cachorro para um assassinato? Não entendi, mas enfim. Primeiro, eles entram na sala onde o Aemond estava alguns minutos antes, e vimos o Queijo olhando para essa pintura. Eu tenho quase 100% de certeza que essa é uma pintura do Balerion tacando terror em Harrenhal. Se vocês compararem, parece muito com Harrenhal, as torres queimadas, o fogo do Balerion, então eu acho que é isso. Agora vamos analisar Sangue e Queijo livro versus série. No livro não fica 100% claro quem era para ser a vítima, apenas que era para ser filho por filho. Sangue e Queijo vão direto para os quartos da Alicent. Queijo amarrou e tapou a boca da Alicent, enquanto Sangue estrangulava a sua criada. Os dois ficaram ali esperando a Helena, porque eles sabiam que todas as noites Helena levava os seus filhos para dar boa noite para a vovó. Quando Helena chegou, Sangue matou todos os seus guardas e Queijo pegou Maelor, o filho mais novo de apenas 2 anos. Eles dizem que são cobradores de dívidas, olho por olho, filho por filho, e faz Helena escolher qual dos 2 filhos vai morrer. Ela escolhe Maelor porque tem apenas 2 anos e não tem capacidade de entender o que está acontecendo, fora que Jaehaerys era o herdeiro. Então Queijo fala no ouvido de Maelor: está ouvindo, garotinho? A sua mãe lhe quer morto. Então ele sorri para Sangue, que decapita Jaehaerys com um único golpe. Os dois pegam a cabeça e vão embora. Na série, como não tem o Maelor, eles fazem Helena apontar para qual dos filhos é o menino. Inicialmente, se vocês repararem, ela não entende o que está acontecendo. Inicialmente, ela acha que são ladrões, tanto que dá o seu colar para eles pegarem e irem embora. Aqui na série, ela aponta para o Jaehaerys, mostrando que ele é o filho, pela cara dela, sem saber exatamente o que eles iriam fazer com ele. Mas ela aponta pro Jaehaerys, Sangue e Queijo vão pra cima dele, o matam, enquanto ela vai embora com Jaehaera para o quarto da sua mãe. Eu não me acho no direito e nem vou falar que a Helena tem isso, tem aquilo, mas claramente ela estava em choque, em pânico, não entendendo o que estava acontecendo, e só foi entender de fato quando chegou no quarto da Alicent, frangiu ali a testa
e caiu na real. E assim, tem que mandar prender o criminoso que inicialmente lá atrás comparou esse episódio com Casamento Vermelho, porque pelo amor de Deus, eu gostei do episódio, cara, como eu falei no review, mas pelo amor de Deus, né? Quem falou isso lá atrás e espalhou esse boato, cara, é pra cadeia. Mas ainda assim, como eu disse, eu gostei do episódio, gostei de Sangue e Queijo, e aqui nesse vídeo eu te conto por quê, te conto tudo com detalhes. Sério, esse vídeo, ó, ficou maravilhoso. Enquanto aqui eu comento como foi a conquista de Aegon, que foi tão mencionada ao longo do episódio. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!